Ok? Então, vocês estão vendo aí, né, compartilhando a tela comigo, Jorge Lopes da Silva, né? Ele é professor na Universidade Federal de Alagoas, né, e pesquisador do Museu, né, de História Natural. E eu gostaria, então, Jorge, de dar as boas-vindas e dizer que a gente está estreando com o pé direito, né, com um excelente convidado, um pesquisador de primeira linha, né, e que tem sido nosso parceiro ao longo desses anos aí, tem revelado muitos alunos, né, ótimos pesquisadores aí, revelações vindos diretamente de Alagoas, ok? Então é isso aí, Jorge, tá? Nosso boa noite e passo a palavra a você. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, Edson, a você, a professora Alcina e, com certeza, a toda a equipe do Paleolab, que é uma equipe imensa e de muita gente competente, da mesma forma que vocês dois, e dizer que, para mim, é uma honra, né? Esse ciclo de palestras, de entrevistas e palestras organizado pelo Paleolab é importantíssimo, porque vai revelar, durante essas semanas, os trabalhos que vêm acontecendo nos vários estados do Nordeste, com todos esses colegas, parceiros que eu sei que o Paleolab tem, e que isso é muito importante para mostrar o grande patrimônio e aquilo que, de fato, acontece nos estados. O Nordeste é um diferencial, né? Respeito e admiro a todas as outras regiões do país, sem dúvida nenhuma, mas o Nordeste tem uma diferença muito grande pela riqueza do patrimônio paleontológico associada a todos os tipos de ambientes. As bacias, os depósitos de tanques, as cavernas. Então, o Nordeste realmente é um diferencial. Não é à toa que vem pesquisador de tudo que é lugar, né, fazer trabalhos ou buscar pesquisas aqui no Nordeste. Para mim é uma honra, mais uma vez, como eu digo, pelo fato de que eu também sou cria, né, da UFPE. Minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, foi todo realizado no CTG da UFPE, na geologia, em geociências, obviamente, com concentração na área de paleonto. E tenho um carinho e uma admiração diferenciada e especial pelo grupo do Paleolab, pela professora Alcina, que foi minha orientadora de doutorado, e a professora Somália, que me orientou no mestrado. Então, tem uma história interessante também vinculada à UFPE, que para mim é uma honra, uma satisfação imensa ter participado, ter tido um momento na minha vida, que não foi pouco tempo, né? Alguns anos, nessa maravilhosa e excepcional universidade, que é uma referência no Brasil, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Pois bem, então o que acontece? Hoje, entrando agora no nosso assunto, hoje sou professor da Universidade Federal de Alagoas, dirijo o Museu de História Natural já há alguns anos, e o Museu de História Natural, ele é a área, é o local em que nós concentramos a paleontologia aqui na universidade. Sou lotado no Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, a gente chama de ICBS, sou professor do ICBS, de paleontologia, de geologia e de espeleologia, e concentro todas as minhas atividades de pesquisa lá no Museu de História Natural. Foi uma opção, já que um prédio relativamente importante, um prédio antigo, um prédio com 150 anos, agora vai fazer no ano que vem, e um espaço magnífico, algo que nós não conseguimos mais no campus. Então, o museu tem um espaço muito bom para poder acomodar um laboratório de paleontologia e os outros laboratórios também. Então, realmente, lá funciona maravilhosamente bem. O setor de paleontologia, associados, e com uma dinâmica de trabalho grande, espaço para vários laboratórios e, obviamente, para computação de receita. Pois bem, vamos falar um pouco do que vem sendo feito aqui em Alagoas. E essa história de Alagoas, ela não é tão recente, né? As descobertas de fósseis já acontecem aqui desde 1839. Então, nós temos um período muito longo de
de fósseis que foram encontrados aqui, principalmente megamamíferos, os mamíferos pleistocênicos, que foram remetidos, encaminhados para o Museu Nacional. Então, eu peço licença para compartilhar com vocês uma apresentação, e vou tentar ser o mais rápido possível nessa apresentação, para poder termos tempo de interagir com dúvidas, perguntas e qualquer coisa mais. Então, aqui está essa apresentação. Eu só gostaria de um feedback, se todo mundo está conseguindo ver e se você consegue visualizar dessa forma. Perfeitamente. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que acontece? É isso? Posso? Sim, pode, já está na tela a apresentação. Já está na tela, perfeito. Às vezes eu vou desviar meu olhar da tela, me perdoe por essa informalidade, apesar de que eu quero que seja bem informal, porque eu estou com o celular também, então eu não consigo visualizar tudo na tela do computador, eu consigo visualizar no celular. Então eu vou ter um momento que vou estar olhando para a tela e um pouco, às vezes, de cabeça baixa para olhar também, para entrar nessa dinâmica de participação também através do celular. Mas vamos nós, vamos para explicações e vamos aqui ao pouco da paleontologia, né? Então, tem aqui o primeiro ciclo de entrevistas diretas, né? Estado de Alagoas, e daí eu sei que virá o estado da Bahia, o estado do Ceará, e por aí vai, até o último estado do Nordeste. Então, aqui tem ainda, né, a apresentação, o primeiro ciclo de palestras com a paleontologia de Alagoas, e vamos falar aqui um pouquinho dessa história da paleontologia alagoana. Quando nós falamos em fósseis de Alagoas, como eu narrei, vocês observem que as informações são extremamente antigas. E aqui na tela tem alguns documentos históricos, né? Tem um documento histórico, na verdade são dois documentos históricos muito interessantes, que ambos pertencem ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Aqui do lado direito, na minha tela, tem um documento antigo, protegido por um plástico, que é exatamente o original. E do lado esquerdo, o que nós encontramos é uma transcrição desse documento, até para que essas palavras, essas letras não se percam com o tempo. E aí vocês observem que é uma solicitação do presidente da Câmara das Alagoas e o juiz de paz da população de Lagoa de Pão de Açúcar, informações sobre a alçada de um animal monstruoso que foi encontrado em 24 de janeiro de 1839. E aí isso é muito interessante. Aqui tem um centro Curiosidades Naturais. Observem a grafia, isso é uma matéria de jornal. E essa notícia de jornal, ela fala de alguns lagos e várzeas próximos da cidade, acham-se soterrados em pequenas profundidades, enorme profusão de ossos, fósseis de paquidermes antediluvianos, de formatos e tamanhos colossais. Grande quantidade de tais fósseis foram remetidos ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, que tem sido analisados por naturalistas, inclusive o sábio Agassiz, que calculou a existência dessa raça de mastodonte há mais de 5.000 anos passados. Isso é uma notícia de jornal da época, aqui em Alagoas, falando sobre esses achados. Agassiz, deixe-me ver se uma outra imagem que não está mais aqui, um Burlamac do Museu Nacional, em 1888, se eu não me engano, 85, ele faz a nota, né, sobre esses ossos dos paquidermes encontrados em Alagoas. Isso é muito interessante do meu ponto de vista, porque há uma retratação histórica desse passado, que foi um trabalho desenvolvido pelo Antônio Carlos, lá do Museu Nacional, brilhantemente, em que ele buscou essas ocorrências de fósseis em alguns estados do Nordeste, e dentro das ocorrências, obviamente, de fósseis que foram remetidos ao Museu Nacional, e dentro das ocorrências, obviamente, iria o estado de Alagoas. Nós estivemos nessas localidades. Eu vou mostrar mais adiante que até os nomes das localidades em que esses fósseis foram encontrados ainda se mantêm. Os depósitos ainda possuem o mesmo nome que era dado em 1839, 1880 e coisas desse tipo.
Então, é uma memória que ainda está preservada, inclusive com as localidades. Aqui é o laboratório, né, a logo do nosso laboratório, Laboratórios Integrados de Paleontologia e Espeleologia. Temos trabalhado muito com cavernas. E aqui um pouco uma imagem retratando o laboratório. Essa imagem mostra a reforma que foi feita em 2016. No celular agora apareceu para mim a foto, a imagem da logomarca do laboratório. Então pronto. Então agora eu tenho as imagens aqui do laboratório, na verdade. Então esse prédio que foi reformado em 2016. Em 2016 nós nos mudamos aqui para esse espaço e é um prédio relativamente grande para um laboratório de paleontologia que no passado ocupava uma área de no máximo 10 metros quadrados. Né? Era um laboratório que, para alguém trabalhar, era preciso que o outro saísse, e por isso que nós tínhamos intercalados os períodos da semana e os dias e horários para poder não haver uma sobrecarga de pessoas num espaço que era extremamente pequeno. Então, aqui nós temos um espaço melhor, o espaço permitiu que nós dividíssemos o laboratório em várias áreas. Temos laboratório de paleovertebrados, laboratório de micro, laboratório de espeleo, laboratório de preparação, né, um laboratório de montagem. Então, a gente tem tudo hoje compartimentado e não precisa alguém estar colado ao outro, porque os laboratórios estão separados, mas tudo isso aí representa o setor de paleontologia e o setor de geologia. Tem também uma parte que não aparece nessas imagens, aqui do lado esquerdo, onde a setinha, eu não sei se vocês conseguem ver a seta aqui, do lado esquerdo, nessa imagem, a imagem do canto superior direito, nós temos aqui do lado esquerdo um espaço que breve vai ser transformado num grande acervo, vai ser construído um grande galpão para ser transformado no acervo e de guarda desse material. Então, o que o museu vem fazendo com relação a paleonto e como a paleonto vem se destacando? Me permitam fazer primeiro essa reconstituição, porque, como o Edson falou, a UFPE tem aproximadamente, talvez bem mais, 50 anos de paleontologia, né, de trabalhos na área de paleontologia por grandes nomes da paleontologia brasileira que passaram por lá e que ainda existem também lá. Então, esse material, o nosso laboratório, ele começa efetivamente em 2008, quando eu entrei na universidade. O museu tem 30 anos de idade, mas existia um setor de geologia, não existia um setor de paleontologia. Existia um setor de geologia e ele era, na verdade, a paleontologia era um a mais que o setor de geologia possuía. Então, nós não tínhamos essa diferença. Em 2008, quando começamos a trabalhar efetivamente no museu, também no museu, aí fizemos, numa mudança do regimento do museu, a separação entre setor de geologia e setor de paleontologia. Então, agora há uma separação. E a paleontologia, grande parceira da geologia do museu, trabalhamos em conjunto o tempo inteiro, temos realizado algumas ações. E essas ações serviram muito para divulgar não apenas o Museu de História Natural, mas a própria paleontologia e geologia, porque as pessoas aqui em Alagoas tinham em mente de Museu de História Natural muito mais voltado para a biodiversidade, ou seja, o foco era predominantemente nos organismos contemporâneos. Com a ida do museu para o novo prédio, onde eu mostrei aquelas imagens, nós precisávamos dar destaque ao museu, que estava ocupando um novo espaço, e também precisávamos dar destaque à própria paleontologia e geologia. Então, entre outras estratégias do museu, nós temos alguns projetos permanentes. E esses projetos, eu vou ser bem sucinto, envolvem um que nós chamamos fim de semana no museu. Qual é a ideia do final de semana do museu, fim de semana no museu? É abrirmos no final de semana. Nós somos um museu universitário. E museu universitário, ele trabalha dentro daquilo que é a norma da universidade. Então, abrimos na segunda e fechamos na sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. Então, esses são os horários que nós temos trabalhados lá no museu. Então, quando chega no final de semana, a família não visita o museu. Durante a semana, as escolas estão presentes, mas no fim de semana, as famílias não nos visitam.
Então, o que acontece? Nós bolamos uma estratégia para fazer o público visitar o museu no final de semana, que a criança tivesse a oportunidade de levar seus pais também no final de semana, e o museu precisava ser mais conhecido. Não adiantava a nossa existência se o público não tomasse para si esse patrimônio, que é um patrimônio que nós, né, no momento, estamos na frente, porém é um patrimônio de todos, porque é um patrimônio público. É uma universidade federal e um museu de uma universidade federal. Então, a nossa estratégia foi abrirmos o final de semana pelo menos uma vez por mês. Isso é um trabalho voluntário. Os funcionários do museu, todos os servidores, não são obrigados a fazer o trabalho desse final de semana, mas há um engajamento total, então todo mundo participa. E aí nós criamos uma estratégia de fazermos um final de semana por mês, ou seja, o último final de semana, o primeiro final de semana do mês, o museu ser aberto à visitação. Pena que nós não possamos fazer isso todos os finais de semana, mas pelo menos um a cada mês. E aí a estratégia foi, para não sobrecarregar ninguém, que cada mês um setor ficasse responsável pelo final de semana. São essas imagens que vocês estão vendo aqui em cima, as primeiras 3 imagens lá da parte superior da tela. Então, o que acontece? Nós buscamos fazer com que cada mês que tivesse uma data que fizesse alguma referência a algum setor do museu, aquele setor ficaria responsável por fazer o final de semana. Sintetizando, março é comemorado o Dia do Paleontólogo. Então, no dia 7 de março, comemoramos o Dia do Paleontólogo. Por conta disso, nós abrimos o final de semana de março. Então, o Museu de História Natural, o setor de paleontologia, em março, é quem deve fazer a programação daquele final de semana. E os outros setores, à medida que os meses vão passando, dentro das suas datas comemorativas, vão se encarregando de cada setor, se encarregando de cada final de semana. No fim das contas, cada setor organiza isso uma vez por ano. Portanto, não há sobrecarga para ninguém. E essas 3 imagens superiores são os folders, né, os cartazes de chamada para a população. Isso é divulgado na mídia, a mídia já nos absorveu, já comprou a ideia, todas as redes de televisão, rádios, jornais aqui em Alagoas noticiam os nossos finais de semana, sempre ficam perguntando qual vai ser o próximo, qual é o tema, e nós sempre fazemos diferentes. Cada final de semana de um setor, a gente procura inovar para o ano seguinte. Então, aqui temos 3 cartazes para observar, e aí a gente divulga vulcões, cavernas e fósseis, com essa imagem do dente de sabre. Aqui do lado direito tem também uma outra divulgação mostrando fósseis e minerais, né? Dá para ver os minerais aqui, dentro de uma caverna, porque a gente chama atenção tanto para paleontologia como para geologia. Isso aqui são estratégias. Esses aqui são exemplos desses cartazes. Por que isso é importante? Porque fez o público visitar o museu. E porque eu me sinto muito orgulhoso, me desculpem o termo orgulhoso, não é realmente minha prática, não me sinto assim, não sou assim, mas eu digo, o orgulho que eu tenho é de as pessoas visitarem. Esses finais de semana, normalmente chegam a 2.000 pessoas visitando o museu, né, para ver quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, atividades para as crianças, filminhos, jogos, palestras, atividades com música. Todo final de semana do museu tem que ter música. No sábado ele termina com música, no domingo ele termina com música. Então, tudo que nós fazemos termina com música. E bandas já passaram pelo museu, orquestras já passaram pelo museu, realizamos atividades de circo, de teatro, tudo isso nos finais de semana. Como também bandas de rock, bandas de frevo, todos os tipos que vocês imaginarem. Cantores e cantoras famosas já se prontificaram. Por que isso é interessante? Porque isso é gratuito. A entrada é gratuita e todas as pessoas que são colaboradores, inclusive esses artistas de renome nacional que já passaram lá no museu para dar uma palhinha, nunca cobraram nada a gente. Ou seja, as pessoas se engajaram e entenderam a importância de um momento como esse. E isso vem divulgando o Museu de História Natural e, obviamente, aquilo que é o nosso assunto de hoje, a paleontologia de Alagoas. Porque nós sempre vamos falar da paleontologia em cada momento desse que nós realizamos essas atividades. Em seguida, nós temos a Noite do Malassombro. E a Noite do Malassombro começou chamada de Halloween, né, Halloween do Museu de História Natural. É uma outra estratégia também para atrair o público. Nós abrimos no dia 31 de outubro
de 5 da tarde à meia-noite. Não importa qual é o dia da semana que caia o 31. O nosso Halloween não é levado para um sábado ou para uma sexta, porque o dia 31 caiu no meio de semana ou no começo de semana. A nossa noite do Mal-Assombro, ela sempre vai acontecer no dia 31 de outubro. E, obviamente, que começou como Halloween, mas vimos que não tinha nada a ver com Halloween. Por quê? Apesar de ser uma festa comemorativa com esse intuito, nós somos, né, um país tropical e nós temos a nossa tradição e a nossa cultura. Então, deixou de se chamar Halloween, uma noite no Museu de História Natural da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, e passou a ser a Noite do Mal-Assombro. Né? No ano passado, nós fizemos a 4ª edição da Noite do Mal-Assombro, e talvez esse ano, se, né, a questão dos isolamentos nos permitirem, nós gostaríamos de realizar a 5ª. E aí está a Noite do Mal-Assombro. E usamos os temas locais. Né? Nós temos como a nossa Liga da Justiça, os nossos heróis, o Saci, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, a Iara, Caipora, todas as figuras do nosso folclore, na verdade, são os nossos heróis. E quem são os vilões da nossa Noite do Mal-Assombro? Os vilões são o lixo, as poluições. O ano passado fizemos sobre a poluição, né, das praias, o que aconteceu com o derramamento de petróleo, que afetou muitas praias, principalmente aqui no Nordeste. Nós escolhemos os vilões, o desmatamento, as queimadas, a caça predatória. Então, usamos isso como sendo os vilões daquele momento. E esses heróis são os nossos os heróis que gostam de defender, ou vivem para defender a natureza. E a Noite do Mal-Assombro também tem desfiles de fantasia, as pessoas vão fantasiadas, nós do museu trabalhamos fantasiados nesse dia, as pessoas vão fantasiadas, temos lá pintura, o pessoal de artes da Universidade do curso de teatro vai lá pintar as pessoas para se envolverem na festa, fazemos discursos de fantasia de adultos e de crianças e, obviamente, encerramos a noite com banda de rock, do que for. Nós também costumamos sempre terminar nossas atividades sempre com a música. A música faz parte de tudo. E todas as atividades do museu, quando aberto ao público, nessas festas, nesses eventos, ele é realizado dessa forma. E também temos os projetos com o museu, uma colaboração que damos ao Museu de Paleontologia Otaviano Florentino Riti, na Cidade Maravilha. Foi um projeto nosso, lá do museu. É um projeto que começou, já são 12 anos, e ele continua em pleno vapor. E aí nós mantemos toda essa relação e mantemos essa assessoria frequente, constante com o pessoal lá de Maravilha, e nunca vamos nos separar dessa relação. E, obviamente, uma série de outros projetos de extensão dos setores. Só para... Não é a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo, não é necessariamente sobre o museu, mas isso é para todo mundo sentir a necessidade de nós divulgarmos o nosso trabalho. Porque a paleontologia, ela precisa muito chegar à população como um todo, não apenas manter-se dentro do espaço acadêmico. Porque são essas populações que, sabendo da existência de um setor de paleontologia, sabendo que existem paleontólogos na região, no estado, na universidade, entram em contato imediatamente assim que descobrem alguma ocorrência nova. E isso é importante porque nós não perdemos esse material. Quantas informações nós recebemos, cadastramos e depois vamos visitar de pessoas que se depararam com materiais desse tipo, de todos os tipos que vocês possam imaginar. Quantas pessoas, depois que sabem ou souberam da existência dessas atividades, do que o museu faz, nos procuram para levar material. Então, isso exatamente. E tu vê, a internet agora passa a ser também um outro canal, né? Perfeito, exatamente, Edson. E agora a internet, mais do que nunca, né? É um outro caminho, que é muito importante. Então, nós temos uma tradição menor do que os outros estados. Nós não vamos nos comparar com a Bahia, não vamos nos comparar com Pernambuco, com o Ceará, com a Paraíba, né, com Sergipe, com os outros estados do Nordeste. Alagoas, a gente ainda está muito bem recente nessas atividades, são mais de 10 anos, quase 20 anos, mas não se compara no que se já faz nos outros estados. Né, que já é uma tradição grande, não só a geologia, como a própria paleontologia. Mas estamos no caminho e temos avançado muito. Hoje, o Museu de História Natural tem mais de 20 mil fósseis no seu acervo. Né? Então, esses projetos foram fundamentais para divulgar a paleontologia. Temos trabalhado, agora eu mudei a imagem
estou esperando que mude aqui para todo mundo também, concentrando as nossas pesquisas na tafonomia, em paleoecologia, paleoclimatologia. Obviamente que para se fazer isso é preciso conhecer o fóssil, então trabalhamos com essa sistemática fóssil, buscando reconstituição paleoambiental e, obviamente, trabalhamos a bioespeleologia e esses processos de extinção. São várias linhas, porque tem várias pessoas envolvidas em vários tipos de trabalhos dentro dessas segmentações. Então, as pesquisas envolvem, basicamente, essa área da paleontologia. E temos as ocorrências aqui, de baixo para cima, do Paleozoico, de uma parte da subbacia Tucano Norte, do Mesozoico, da bacia do Jatobá e da Sergipe-Alagoas, e, obviamente, a grande concentração em Alagoas é predominantemente os depósitos de tanques que temos aqui na região semiárida, né, da metade do estado para trás, e temos trabalhado com cavernas. Mas aí eu vou fazer uma ressalva. Quando eu falo trabalharmos com cavernas, não são cavernas especificamente de Alagoas. Por quê? Porque as nossas cavernas não são na rocha calcária, nós não temos cavernas em karst clássico com o calcário, onde predominaria esse tipo de matéria, esse tipo de ambiente. As nossas cavernas são muito mais por acomodações, quebras e acomodações de grandes blocos em rocha do embasamento. É predominantemente material do embasamento cristalino, né? Principalmente no granito. Então, tem muito material de granitos, temos umas cavernas até interessantes aqui em Alagoas, mas nenhuma que nós já estivemos tem material preservado do ponto de vista da paleontologia. Material de bioespélio é interessante, tem algumas ocorrências interessantes, contemporâneas, mas nós não temos material fóssil. Então, os nossos trabalhos de cavernas concentram-se principalmente na Bahia. Nós temos feito muitos trabalhos na Bahia, em parceria com o pessoal da Bahia, e é isso que tem rendido também bons trabalhos e dissertações e tese com relação a esse material do CAST, material espeleológico. Então, esse é mais ou menos um apanhado. Aqui nós temos 3 imagens, uma nas cavernas. Aqui embaixo nós temos um tronco encarbonizado, um tronco fossilizado por encarbonização da bacia Sergipe-Alagoas. Inclusive, temos um com 4 metros de comprimento e com as raízes, que foram também encontradas. Então, acho que é um dos únicos no Brasil com esse tipo de fossilização e com essa dimensão preservada. Se eu estiver enganado, me corrijam, por favor. As áreas de pesquisa do setor. Eu vou dar vários cliques já para aparecer tudo e não atrasar. Temos algumas áreas de pesquisa que nós vamos concentrando principalmente as atividades aqui em Alagoas. É a próxima imagem que deve aparecer daqui a pouquinho para todo mundo. Pronto. Então, temos na região litorânea a bacia Sergipe-Alagoas e no roxo que apareceu em seguida, onde nós concentramos os nossos trabalhos. Temos essa faixa mais amarelada ou laranjada, que pega uma grande faixa do estado de Alagoas, da sua metade para o oeste, do centro ao oeste. Isso é onde nós temos a grande concentração dos depósitos mamíferos pleistocênicos, não apenas em tanques, nós temos em leito fluvial e temos também em lagoas. E temos aqui no azul uma parte da área que nós temos trabalhado com o material do Paleozoico, do Devoniano, e também do Jurássico, e na marca vermelha, lá em cima, nós temos uma pequena pontinha da bacia do Jatobá, que é uma bacia praticamente 100% pernambucana, porém tem um trecho do Jatobá, ali na divisa com a região do Rio Guaxotó, que também pega um pouco do estado de Alagoas. E agora a gente está começando a fazer umas investidas nessa área com alguns alunos, do lado alagoano, o lado pernambucano está muito bem trabalhado pela equipe do Paleolab, e a gente tem dado uma olhada aqui no lado alagoano. Mas isso é uma geral, um apanhado geral das áreas que nós temos trabalhadas aqui em Alagoas. Mudando a imagem, deixa eu adiantar aqui, vamos falar um pouquinho de Alagoas e seu passado fóssil, que é o que nós realmente nos dispomos a discutirmos aqui, a conversarmos nesse momento. Então, após essa imagem, Alagoas e seu passado fóssil, temos os equinofósseis, e os equinofósseis estão lá
no, no, no oeste de Alagoas, próximo à região do São Francisco, e aqui temos algumas ocorrências desses ignofósseis, né, planolites, rusofícos, paleofícos, cruziana. São fósseis que nós temos encontrado agora com muita frequência. Depois da primeira ocorrência, nós já conseguimos registrar várias ocorrências e o material é excepcional, tem muito material e a gente tem realmente se deparado com um material no arenito, assim, fantástico, com algumas marcas, algumas pistas deixadas por esses organismos durante o Devoniano, né, no final do Devoniano. Aqui tem mais uma imagem, a imagem seguinte já mostra um pouco o grau de detalhe, onde a gente pode observar uma série de marcas deixadas, né, dessas pistas deixadas, marcas de locomoção, marcas de habitação também existem, tem marcas de deslocamento. Esse material aqui do Devoniano, está aqui. Seria algo tipo a formação em Najá? Então, exatamente, Edson, formação em Najá. Agora, o que é interessante nessa área? Porque, além do material da formação em Najá, que é esse material, nós temos, acima disso, material da formação Sergi, que é material do Jurássico, onde tem os troncos fossilizados. Ah, interessante. Interessante, muito interessante, porque agora nós temos nessa área tanto o Devoniano, como mais em cima nós temos o Mesozoico, nós temos o Paleozoico e o Mesozoico aí preservados. E por que essas árvores jamais poderiam ter? São araucárias, né? As parentes das araucárias. São na verdade, as angiospermas. E estão preservadas em troncos magníficos, né? Inclusive, tem uma diferença desse material, que eu já estou adiantando agora para próximo slide, que ainda não mudou, mas aí eu já vou adiantando que temos essa ocorrência magnífica e nós estamos querendo fazer um trabalho grande aqui nessa área, já começamos, mas quando eu digo um trabalho grande é porque nós pretendemos logo, logo, mais adiante, assim que sair essa publicação, transformar essa área num atrativo turístico, porque merece. E aí, ó, observem que temos os belos nos troncos, mas temos troncos ainda na rocha. É muito comum a ocorrência desses troncos silicificados expostos na superfície. Nós temos as cavidades nas rochas em que os troncos eram encontrados dentro delas, né? E os troncos, por algum motivo, algum evento tectônico que soergueu isso, os troncos caíram do interior, mas a cavidade tem a impressão do tronco. São pequenas cavernas, na verdade não são cavernas, né? Seriam buracos com 4, 5 metros de comprimento, que tem em toda a sua borda, ele tem o detalhe perfeito do tronco, inclusive com partes dele ainda aderido a essas paredes do arenito. E os troncos na parte, e muitos troncos, obviamente, também soltos, né, na parte superior. Então, é uma área muito interessante, porque no mesmo lugar a gente vê o material do Devoniano e mais acima um pouquinho, em algumas localidades, a gente consegue ver o material do Jurássico. Então, é bem interessante, uma área muito boa e a gente está pretendendo continuar com os trabalhos lá. Eu mudei a imagem, e a imagem mostra um pouco do detalhe desses troncos. Obviamente que são imagens de detalhes muito pequenos. O material que eu estou colocando aqui é muito pequeno. Esses troncos, apesar de que tem a escala aqui, tanto da trena como a escala da picareta grande, não é do martelo, é de uma picaretazinha, que não é tão pequena, ela tem aproximadamente quase 1 metro, mas esses não são troncos grandes. Nós encontramos troncos aqui com 4 metros. Né? Então, tem áreas que os troncos chegam a grandes tamanhos. E aí dá para a gente ter ideia, né, desse material silicificado que está mais em cima e embaixo a gente tem o Devoniano e consegue encontrar os afloramentos um próximo do outro assim. Muito bonito de ver essa região. É uma região que merece realmente uma proteção. E mudando um pouquinho, nós chegamos na Bacia Sergipe-Alagoas. E aqui na Bacia Sergipe-Alagoas, já é a próxima imagem, que pelo celular eu consigo já ver, pelo celular ainda vejo a imagem antiga, mas na tela do meu computador já está a imagem nova. Então, tem um pouquinho de paciência para a gente isso. Então, o que acontece? Aqui, o material da Bacia Sergipe-Alagoas. Nós intensificamos os trabalhos nessas áreas. E uma área que eu acho muito interessante, e aí eu sei que pode ter geólogos acompanhando esse bate-papo, e para mim é muito importante essa interação com o pessoal que trabalha com a estratigrafia.
e que trabalha tentando entender esses processos. Por quê? Porque essa área, se você pegar a literatura, você vai ver, a literatura mais antiga, que o pessoal sempre relata mortandade em massa. Ora, nessas áreas, nós não temos essa mortandade em massa aqui em Alagoas, especificamente nessa área. Não estou falando lá de São Miguel dos Campos, onde temos a pedreira, né, da fábrica de cimentos, da Simpol, que agora já mudou de nome, eu nem me lembro mais. Mas lá tem uma pedreira que é magnífica, uma ocorrência magnífica, muito importante também, porque ela é singular. Porém, lá tem mortandade, a gente tem muito material depositado. Aqui é diferente. Nessas áreas que eu tenho trabalhado, mais no litoral, nós não temos encontrado nenhum registro que nos indique mortandade em massa. Nós encontramos fósseis de salacanto, nós encontramos fósseis de Winkler, das tilbes, tárrias, lepidotes, encontramos espinhos dorsal de ibodos, de tubarão, muito material carbonificado, né, muito lenho carbonificado, esse de 4 metros, por exemplo, com as raízes, inclusive, foi encontrado também nessas regiões, nessas áreas. Mas o que me chama a atenção para essa área, e eu volto a falar que eu não consigo entender nem ver mortandade em massa aí, é porque são raros os fósseis preservados de peixe. Mas nós encontramos muito, mas muito mesmo, coprólito e regurgitólito. Mas muito. Não é abundante, é algo assustador, na verdade, no bom sentido. E me desculpem esse exagero todo. Hoje, na coleção, já são mais de 3.000 coprólitos. E quando eu falo de coprólitos, minha gente, eu não estou falando de pequenos coprólitos, aqueles coprólitos quase que milimétricos, coisas assim muito pequenininhas, de alguns poucos centímetros. Estou falando de coprólitos de grandes dimensões. Então, coprólitos pequenos, de 5 centímetros, coisas desse tipo, nós temos e muito. Mas os coprólitos maiores passam de 3.000 coprólitos, e coprólitos que já sabemos que não se tratam apenas de coprólitos de peixe. A gente já conseguiu ver isso com o Paulo já separou um material aqui para a gente, o Paulo Souto, né, lá do Rio de Janeiro, ele olhou um pouco o material conosco, não conseguiu olhar tudo, os 2 dias que ele passou aqui em Alagoas não foi suficiente para ele olhar tudo, não olhou nem 1/10 do que nós temos na coleção, e nós temos coprólitos assim que ele já diz, Jorge, isso não é peixe, isso aqui possivelmente é réptil, Jorge, isso aqui pode ser uma outra coisa, mas a gente tem material diferenciado, coprólitos magníficos. Então, o que eu imagino nessa área, de fato, é que isso era um verdadeiro banco de alimentação. Isso era uma área em que se entrava muito para se alimentar, por isso tantos coprólitos, porque era muito mais fácil preservar esses esqueletos desses vertebrados do que especificamente esses coprólitos, os regurgitólitos, que aparecem muito. Então, é uma área assim, que tem um material excepcional e que hoje na coleção nós temos, no mínimo, 3.000 coprólitos, mas eu não quero exagerar, porque eu sei que já passou e muito disso. Mas é uma coleção significativa de um material que ainda preciso de gente para vir trabalhar comigo com isso. E aí, finalmente, o Pleistoceno. E aí, Edson, falou? Não, muito interessante. Pois é. Essa associação, né? Essa área da bacia, da subbacia Alagoas, Edson, ela precisa ser muito mais revista, porque essas grandes mudanças que associam, dessas mortandades de mudança, eu não consigo ver. O que eu vejo, pelo menos do ponto de vista biológico, né, é que essa área foi uma área magnífica do ponto de vista de alimentação. E a prova é tanta que a gente tem uma concentração excepcional. Assim, eu não consigo ir para campo se eu não voltar, no mínimo, cada vez que vou, no mínimo com 50 coprólitos. E não volto com pedacinhos de coprólitos, eu volto com coprólitos inteiros, com todas as feições magníficas que os coprólitos podem ter. É muito material, e a gente agora já sabe exatamente qual é a dinâmica, onde esse material se encontra, e aí agora a gente realmente, quando vai, sempre tem bons frutos, né? Apesar de que está procurando também material esquelético, né? Material ósseo, coisas desse tipo, mas o coprólito tem aparecido e o material vegetal predominantemente. Então, aqui, agora vamos para o Pleistoceno de Alagoas. Então, no Pleistoceno alagoano, nós temos as famosas ocorrências dos tanques, dos clássicos tanques aqui do Nordeste, e em Alagoas nós encontramos tanto esses tanques, essas depressões no embasamento,
no embasamento, que pode ser no granito, em gneiss. Nós encontramos feições em formas de lagoa, como é o que aparece aqui nessa imagem. Nós encontramos também leito fluvial, e esse leito fluvial aqui eu deixei bem marcado, porque é interessante essa história. E aqui temos tanques em arenito. Então, eu não entendo tanque pela litologia da rocha. Eu não vejo tanque pela litologia. Para mim, litologia não define tanque, em dizer que é da rocha do embasamento cristalino. Porque aqui em Alagoas, nós temos tanques com feições geomorfológicas de tanque muito mais cara de tanque clássico do que na rocha granítica ou no gneiss. Os tanques em arenito em Alagoas, como vocês podem observar nessa imagem do lado esquerdo, em que a setinha está passeando nela, é um tanque com 4 metros de profundidade, bem circular, né, bem escavado, com a borda em ângulo de 90 graus com a superfície. Uma queda aí, realmente, sem água, ficaria difícil até para a pessoa ou para algum organismo sair, algum animal sair, pela profundidade e pela feição que ele tem, paredes bem lisas, e isso é arenito. Mas não apenas nessa área. Em várias áreas em Alagoas, os tanques estão no arenito também. E o interessante é que tem muito que nós ainda nem escavamos. Temos muitos desses tanques no arenito, que nós temos observado, mas ainda não tivemos tempo, né, nem recurso para começar as escavações de cima até embaixo. Esse aqui já era um tanque escavado por moradores da localidade. Na margem esquerda do tanque, eu consigo ver, porque eu estou com a tela do computador aqui bem ampla, mas aqui do lado esquerdo, todos esses pontinhos brancos, que talvez alguém consiga ver aí também, é material que foi retirado daqui de dentro, isso aqui são fósseis, né? Então é muito material, a gente sempre tem trabalhado aí, e toda hora vem com material inteiro, mesmo tendo sido quebrado e fragmentado uma boa parte pelos moradores quando fizeram a retirada do entulho do interior. Mudei agora a página, estou em Zambas de Alagoas. Os Zambas de Alagoas, que é essa página seguinte, e que é uma página que vai nos levar a entender um pouco dos mamíferos do Pleistoceno aqui, especificamente em Alagoas. Vou chamar a atenção para uma coisa. Zamba. Que nome bonito, né? Eu acho esse nome sonoro, é um nome encantador e é, obviamente, um nome que não tem origem local, mas é um nome que se aplica em todo o Nordeste. Quando eu comecei a fazer esses trabalhos aqui em Alagoas com mamíferos do Pleistoceno, que eu me concentro mais com eles, nós nos deparávamos nas localidades, nós íamos para as localidades atrás de ossos de mamíferos pré-históricos, de mamíferos gigantes que viveram aqui. Os moradores locais nem sempre interagiam com a gente pelo fato de que desconheciam muito o que é que nós estávamos falando. E aí, cheguei a descobrir, num determinado momento, que o que eles falavam é que esses ossos encontrados nas depressões, né, entre estas nos tanques, eles chamavam de zamba, e não necessariamente de ossos de animais ou coisas desse tipo. Eles sabiam que eram animais, sabiam que não era boi, sabiam que não era cavalo, nem jumento, sabiam que eram de bichos que não existiam mais. E esses bichos que não existiam mais, eles chamam de zamba. Então eu fiquei encantado, porque quando eu chego nas localidades, eu não pergunto mais por ossos de mamíferos do Pleistoceno. Olha que nome lindo e arrogante. Eu pergunto pelos ossos de zamba. Então, quando eu pergunto pelos ossos de zamba, todo mundo ou alguém sabe me dar uma resposta, se tem ou se não tem. Então, zamba é um termo que eu vi em Alagoas e mantive, porque hoje o nosso mascote se chama zamba. Porém, em Pernambuco, eu descobri que também se chama zamba. Na Bahia, também se chama zamba. Em Sergipe, também se chama zamba. Na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará. No Nordeste, o zamba é um nome comum para esses mamíferos encontrados dentro desses depósitos na região semiárida. E isso foi muito interessante. Então, é já de uso comum o termo zamba para se falar dos mamíferos do Pleistoceno. Portanto, se alguém quer fósseis de mamíferos do Pleistoceno, é melhor perguntar por ossos de zamba, porque aí eles vão dizer. Eu não vou me prolongar muito, porque a história Zamba tem uma história. Eles explicam que tipo de animal é e como esse animal vivia. Mas aí vai levar muito tempo. Aqui em Alagoas nós temos esses zambas, né? Esses mamíferos pleistocênicos. Alguns acima de 1 tonelada, mas a grande maioria abaixo dessa tonelada. Portanto, os mamíferos do Pleistoceno e não apenas a megafauna.
E aqui nós temos 3 preguiças, Catônicos, Eremotherium e Glossotherium. Temos os xenartros com os singulados como os tatus, ou messina, panóctos, gliptotério, pampatério e tatubola. Encontramos osteodermos de tatubola junto com o material dos grandes tatus. Obviamente, o nosso Xenorhinotherium, né? Os proboscídeos, Notiomastodon, Smilodon, Ozotoceros, o Cervídeo, Ipidium, Paleolhama e Toxodon. E aí, na verdade, uma correção, não é Ipídio, né? É o Ecos. E aí, temos aqui alguns desses animais, nessa imagem, que hoje perfazem 16. Porém, nós temos um 17º aqui, que é esse dente, que olhei com o cartel lá em Minas Gerais, e tentamos comparar esse dente com dente de anta. Ele não bateu com nenhum dente de anta fóssil que o cartel tem lá na coleção. Porém, meu amigo Mário Dantas, também da Bahia, lá da Bahia, o Mário tem um dente de anta que é muito parecido com esse. Então, eu já estou começando a imaginar que, possivelmente, realmente, isso é um dente de anta, né? E anta já não ocorre aqui há muito tempo. E esse material foi encontrado também junto com todos os demais nos depósitos aqui de Alagoas. Hoje, a concentração de fósseis e o acervo é importante, é um acervo hoje muito importante. Aqui tem algumas localidades nessa imagem seguinte. Eu mostro para vocês essa imagem com alguns municípios. Hoje são em torno de 24 municípios, já temos mais de 60 sítios com material de mamíferos do Pleistoceno cadastrados aqui na coleção da universidade. Nós temos um cadastro de sítio e as ocorrências, então esses cadastros de sítios já passaram dos 60 e são em torno de 24 municípios. Já passamos de 24 municípios, mas aqui ainda tem uma imagem um pouco antiga, com 24 municípios, onde nós temos as ocorrências. E onde eles são encontrados? Nas lagoas, nos leitos de rios e tanques naturais, nas cavidades, isso é do Pleistoceno, claro. Temos aí um tanque muito bonito nessa imagem que eu estou já adiantando e que vocês devem ver já, que é material, é um tanque agora. Esse tanque é aqui em Poço das Trincheiras. Essa imagem aparece o Renato, lá do Museu Nacional, né, geólogo, lá do Museu Nacional, que é um grande amigo também, veio com o professor Antônio Carlos fazer uns trabalhos aqui. E aí dá para vocês observarem um tanque com feição de tanque mesmo, no granito. Esse é o clássico tanque do Nordeste, apesar de que em Alagoas nem tudo é clássico, né? Temos as cavidades, são essas cavidades na rocha e que foram preenchidas por enxurradas, por leitos, riachos temporários, fluxos de água temporário e, obviamente, acidentes que aconteciam com esses animais que poderiam se aproximar de uma borda íngreme como essa e lisa, e possivelmente poderiam também sofrer acidentes caindo no interior e não saindo mais. E aqui uma ideia, essa imagem seguinte, nos dá uma ideia desses tipos de depósito. Então, aqui vejam que nós temos, não um tanque, mas nós temos nessa imagem o que é classicamente uma lagoa. E essa lagoa foi muito produtiva para a gente, porque rendeu uma concentração de fósseis magnífica, e uma concentração de fósseis muito bem preservados, material inteiros, né, ossos inteiros. É muito comum se trabalhar tanque e se trabalhar muito com a decepção, porque o tanque, por conta da energia no interior e do transporte, muito do material se fragmenta. Mas não é o caso nas feições clássicas em lagoa, como acontece aqui, como acontece em Pernambuco, como acontece na Bahia, no Piauí, principalmente. Eles têm lagoas magníficas naquela região do Parque da Serra da Capivara, em que o material está muito bem preservado. Então, vejam, no período de chuva, as lagoas cheias, crianças tomando banho, e observem também aqui na borda do material que foi retirado do interior, para afundar mais essas lagoas e ter mais água, né, para os períodos de estiagem que os moradores da região fazem isso, vejam quanto tem de material fragmentado. Muito desse material, sem dúvida nenhuma, foi fragmentado pela retirada. Porém, a maior parte já estava fragmentada antes desse processo de retirada recente. E a gente consegue, inclusive, saber, né, se é uma quebra recente ou uma quebra antiga. Então, vejam como esse material fica fragmentado. Porém, essa lagoa aí, ela rendeu fósseis inteiros e material. 6 preguiças nós encontramos aí, e praticamente com pelvis e fêmures inteiros.
né? Essa outra imagem mostra exatamente isso. Períodos de chuva, em que a gente para e faz apenas mapeamento de áreas, e os períodos em que nós temos as estiagens, lá na região semiárida, e que nós começamos as escavações. Aqui, nessa imagem, que é do SP Lagoa, no granito, um tanque em granito, vocês observem que aqui do lado direito, estou eu e minha esposa, Ana Paula, e a gente fez uma escavação aqui e encontrou fêmures inteiros. 6 fêmures inteiros de preguiça saíram daqui. Muito mais material. O material estava muito bem preservado, porque o fluxo de água, né, a drenagem é esse curso aqui, e o material aqui, o relevo, esse aqui já foi escavado, e aí aqui ele é mais suave, essa entrada. A rocha é mais suave aqui, apesar de que essa borda oposta ela é bem mais íngreme. Porém, o material entrou por aqui e terminou ficando depositado antes de ser muito trabalhado, ou retrabalhado e quebrado. Então, é uma área também que rendeu bons materiais. Aqui, um depósito vizinho, é uma área vizinha lá, os dois foram do meu mestrado e doutorado, além de outros, mas esses dois concentramos muitos trabalhos e rendeu bons materiais. Então, aqui a gente tem um toxódon, né, que é reconstituído, passando aqui por um processo de restauro, né? O toxódon marca esse tanque, inclusive na foto maior ele está olhando em direção ao tanque, dá para ver a lâmina d'água mais na frente, que é onde nós mantemos o material, não foi retirado tudo desse depósito, o material permanece nele, porque o nosso objetivo é transformar essa área num atrativo, proteger com um grande galpão essa área, e os fósseis, nós queremos que eles sejam mantidos no local para poder servir como um atrativo e as pessoas entenderem a deposição desse material no interior desses depósitos. Então, o toxódon já é um marco, ele já está marcando a área ou servindo já como um atrativo. Aqui tem esse outro tanque chamado de Quandu 1, sítio paleontológico Quandu 1. Aqui nessa região tem vários, isso é meia encosta de serra, isso não está na parte mais baixa, está na metade da serra, que é interessante, e que também tem muito material preservado. E material que nós encontramos, e aqui embaixo tem uma imagem lá no Museu de Maravilha, com material retirado do interior desse depósito. Aqui é aquilo que eu falei no início, eu vou tentar acelerar para não cansá-los tanto. Aqui é o que eu falei no início. Temos aqui o SP, sítio paleontológico, Tanque dos Elefantes ou Lagoa do Paquiderme. Esse é o termo usado pelo pessoal em 1839. Esse é o termo que foi usado pelo pessoal do Museu Nacional. Burlamac usou esse termo, né, que está lá na descrição. E quando nós chegamos nessas localidades, ela ainda tem a mesma denominação. SP Tanque Velho. Tanque Velho é a mesma denominação que nós encontramos nos registros mais antigos, né, de 1800 e alguma coisa. E ainda é a mesma denominação dada pela população a essas localidades. Historicamente, não houve mudança de nome, de denominação. Isso também é interessante porque faz parte da história da paleontologia alagoana, nordestina e brasileira. Por que não? E aqui, aquela lagoa que eu mostrei as crianças tomando banho, é a imagem seguinte, as crianças tomando banho e ela seca, né, quando bate o período de estiagem. E vejam os invólucros de gesso protegendo os fósseis. Eu estou aqui em uma dessas imagens, aqui embaixo, eu não sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa pequena, tenho 1,70 m só, mas vocês observem que esse invólucro de gesso, ele é grande, né? Eu estou seguindo pelo menos de escala aí. E esse material é sinal de que tem muito fóssil em todo esse invólucro do gesso. Então, dá para a gente perceber, ali tem fêmur na imagem superior, então dá para a gente perceber que o material está muito preservado aqui nesse tanque. Tem muito material fragmentado, sem dúvida alguma, mas muito material preservado, muito material ainda inteiro. E nós encontramos aqui uma pelve completa de mastodonte, né? Os dois lados da pelve do mastodonte, e elas estão inteiras. Foi encontrado nesse depósito. Pelvis é muito frágil, elas quebram com muita facilidade no transporte, né? Pelo volume e pela área que ela ocupa, e no movimento do transporte, é uma tendência muito grande dela ir se fragmentando.
Porém, aqui nós encontramos tanto pelve de preguiça quanto de mastodonte completa. Então, é uma feição de lagoa e preservou bem. E na imagem inferior dá para ver chifre, na verdade é um galho, ele é uma imagem pequena, ele tem muito mais ramificações. Esse é um galho, né, que é um lado de uma galhada, é um galho de um cervídeo, foi a primeira ocorrência de cervídeo para Alagoas. Essa imagem mostra olho da linha e mostra em Delmiro Gouveia que é exatamente esse depósito de tanque em arenito. E ele é lindo. O arenito é bonito, né? A feição do arenito é bonita, um arenito muito avermelhado, muita área oxidada. E esse material, muito ferro, né? E esse arenito, ele tem exatamente o depósito de tanque. Minha gente, olha que coisa interessante nós temos aqui em Alagoas. Na mesma área, nós temos o Devoniano, nós temos o Jurássico e nós temos o Pleistoceno em arenito. Então, temos o Devoniano com os equinofósseis, nós temos o Jurássico com os troncos e nós temos o Pleistoceno com os mamíferos também nesse arenito. Né? Então, vejam que coisa magnífica do ponto de vista geológico e paleontológico, essas ocorrências aqui nessas áreas. E aí, a área que me chama muito a atenção, pelo menos em termos de denominação, que é essa aqui em Alagoas. Eu ainda não conheço em outra localidade no Nordeste algo do tipo. Mas aqui em Alagoas nós temos uma área que tem um povoado chamado de Zamba, uma fazenda chamada de Zamba e um local dentro dessa fazenda chamado de Zamba. Ora, quando você ouve essa denominação, né, não tem como errar. Você sabe, isso foi quando nós vimos que tinha essa denominação. Quando fomos a essa localidade, nós já sabíamos que ia encontrar material, porque não é à toa que teria essa denominação. E encontramos. Não é tão abundante, porque isso é um leito fluvial, tá? Isso é um paleocanal. Isso aí é um trecho, na verdade, ele ainda é um canal que, em períodos de chuva, ainda tem drenagem aqui nessa área. Mas essa área ainda guarda material e tem essa denominação. Então, em Alagoas, a gente tem Zamba, esse mascote, é o dente de sabre, que está aí, que foi transformado no nosso mascote, e ele se chama Zamba, em homenagem a todos esses bichos, esses mamíferos pleistocênicos. E aqui tem o SP2 Piranhas, o Sítio Paleontológico 2, SP Picos 2, e nós encontramos, foi o trabalho de TCC da IUME, né, e que tem um material magnífico também. Por que eu digo que tem um material magnífico, o SP Picos 2? Porque fizemos uma escavação aqui sistematizada, uma escavação controlada, dentro dos modelos de quadriculamento, típico do que se faz na arqueologia. E nós, por conta de termos feito isso, que foi muito importante, né, quando se trabalha principalmente com lagoa, deve-se fazer quadriculamento da área, isso é um conselho que eu dou. Encontrar fósseis em lagoa é importantíssimo que se quadricule a área, que se faça algo parecido com aquilo que nós encontramos numa escavação arqueológica. Por que isso foi importante para a gente? Porque essa escavação que começou, e vocês observem que tem material já sendo exposto aí nessa imagem, a imagem seguinte mostra uma pelve limpa de uma preguiça e a pelve ainda in situ. Daqui a pouco ela vai aparecer. Vocês observem que aqui do lado esquerdo nós temos uma pelve ainda in situ e do lado direito a mesma pelve, depois que foi retirada e transportada para o laboratório, limpa. Ela tem 1,30 m de uma extremidade à outra. Porque essa escavação, seguindo esses padrões de quadriculamento da área, foi importante para a gente. Porque quando começamos essa escavação, a primeira coisa que apareceu foi a superfície média de um fêmur. E que nós achávamos, classicamente, por ser mais um depósito desse tipo aqui em Alagoas, que seria apenas um pedaço de fêmur. Quando esse fêmur foi limpo, vimos que ele estava inteiro. E continuamos limpando. E vimos que tinha uma tíbia e uma fíbula. E depois vimos que tinha um calcâneo. Depois vimos que tinha um astrágalo. Quando começamos para a parte de cima, vimos que tinha uma pelve.
Então, descobrimos que esse animal estava praticamente articulado. E mais, na região em que nós encontramos as costelas, começamos a encontrar ossos idênticos aos ossos grandes, porém, numa escala muito menor. E esses ossos eram fêmur, costelas, que mais? Fêmur, costela, tíbia, pelve. Começamos a encontrar esses outros ossos numa escala menor, na mesma área, por baixo das costelas. Então, o que nós presumimos a partir daí? Que essa era uma preguiça fêmea, isso já discuti com muitos paleontólogos no Brasil, já conversei muito com o professor Cartelli, a gente, inclusive, ele acha que essa seria a preguiça que definiria quem é fêmea nos eremotérios, e encontramos esse animal menorzinho na parte interna das costelas. Quais as possibilidades? De ser uma mãe e um filho já nascido, que morreu e foi transportado para o mesmo lugar junto com a mãe, ou um filhote que estava agarrado nas costas da mãe e foi transportado junto com ela e depositado, ou a possibilidade que nós achamos mais pertinente, mais plausível, que esse animal essa preguiça estava prenha quando ela morreu. E isso é algo inédito, isso é único. Então, esse material é importante, está muito bem preservado. Vocês observem que tem material aí muito bem preservado. Na imagem inferior dá para ver tíbia, fíbula e o astrágalo, né, ainda conectado. Nós já tínhamos retirado o calcânio. Então, é um animal que foi muito importante para a gente. Por isso, essas escavações precisam ser controladas, principalmente onde a gente vê uma feição de um relevo mais suave. Portanto, essa feição clássica de lagoa merece uma escavação mais longa. Eu sei que escavação é tempo e dinheiro, porém é importantíssimo. E aí, o material do outro sítio paleontológico, nós sempre envolvemos a comunidade local. Vejam aí esse húmero de preguiça preservado. Nessa imagem esquerda, né, dá para ver o número da preguiça, que está inteiro, e muitos outros materiais foram encontrados inteiros nessa área. Aqui a mesma imagem, a imagem seguinte mostra um pouco do detalhe desses invólucros de gesso para proteger o material e depois transportá-lo. E aqui, algo bem interessante, mas eu não vou detalhar isso, porque isso é um trabalho de doutorado que está sendo orientado pelo professor Edson, né, nosso amigo, aqui em Alagoas, e que eu tenho contribuído, né, como um co-orientador, que é uma área interessante. Vejam aí esse calcrete, esse arenito calcífero, né, é um arenito cimentado por carbonato, e observe na imagem do lado direito, um crânio de preguiça, numa vista palatal, né, ele está com a parte palatal voltada para cima, a região superior da cabeça está para baixo, e ele se prolonga em direção à escala. Então, isso é uma cabeça de preguiça. A gente encontrou um material muito interessante aqui, muito bem preservado. Crânio e mandíbula articulado nós encontramos ainda nesse material, já está no museu. Esse é um trabalho de doutorado do Jefferson, e ele e Edson, e mais adiante vão poder falar melhor sobre isso. É apenas para chamar a atenção de áreas bem interessantes aqui. E, obviamente, os trabalhos em cavernas. Então, aqui nós temos trabalhado muito com caverna, e, obviamente, não são cavernas de Alagoas, porque são cavernas calcárias, mas a gente também tem produzido muito. Inclusive, meu pós-doutorado, que eu pretendo iniciar o mais breve possível, as coisas já estão bem adiantadas, e aqui, mais uma vez, reforçando, né, Edson ainda continua sendo a pessoa que eu gostaria muito que trabalhasse comigo nesse pós-doc. E aqui nós temos trabalhos em cavernas e tem rendido também material excepcional, e vale muito a pena. Já tem 2 mestrados e um doutorado aqui, feito por gente que saiu do nosso laboratório e que estão hoje também no laboratório lá da UFPE. E eu também pretendo agora focar muito nesse material de cavernas. E ações que nós temos praticados aqui em Alagoas. Um exemplo é a criação do Museu de Maravilha. Agora estamos num processo, eu espero que na reta final da criação da Casa de Cultura e Museu lá em Olho d'Água do Casado. E o trabalho de divulgação. Então, o trabalho de divulgação, ele tem rendido uma série de
de divulgação maior do nosso trabalho. Então, essa divulgação, ela ajuda a preservar o patrimônio científico e cultural. Ou seja, não adianta apenas ir nas localidades e explorar ou estudar os fósseis, trazer os fósseis para a coleção do museu. É importante que a cidade também se envolva, é importante que a população local tenha um benefício dessa ajuda, dessa contribuição que eles nos dão. Então, para mim, é muito importante trabalhar com a comunidade local, chamar os professores, como vocês veem aí nessas escolas, crianças que vão ouvir as palestras e levar as crianças, inclusive, para as áreas de escavação. Nós temos feito isso, a gente sempre marca nas escolas, os professores, uma manhã ou uma tarde, levam seus alunos, eles acompanham a escavação, ajudam na escavação, né, trabalham um pouco nessa escavação para sentir o gosto da paleontologia, e a gente explica um pouco, nós paramos. Isso não é perda de tempo, muito pelo contrário, isso é um ganho. E não... Uma pequena instabilidade, eu acho que o professor teve com a internet dele. Mas eu acho que tá, pessoal? É um ganho. Jorge, está um pouco essas pessoas que visitam os sítios conosco, tá? Como essa imagem aí na tenda, embaixo da tenda azul. A cidade de Maravilha já em uma determinada gestão, inclusive transformou na logomarca do município, vocês podem ver essa van, que é uma van do município, e aqui o detalhe da imagem, Prefeitura Municipal de Maravilha, Alagoas, e observem, minha gente, uma pessoa do lado esquerdo com chapéu de couro, uma pessoa do lado direito, digamos assim, sem nenhum, mas no meio nós temos 3 representantes dos mamíferos pleistocênicos. Um toxodon, uma preguiça e um dente de sabre. E isso já foi logomarca do nosso município, do município aqui de Maravilha. Então vejam quanto é importante, quantas informações chegam a partir do momento que você envolve e você respeita a população, né? Não apenas o espaço acadêmico. Aqui tem essa outra imagem, exatamente o que eu falei para vocês. As mudanças que aconteceram lá no município, nós estamos estendendo isso para outros municípios aqui de Alagoas, principalmente com esse material do Pleistoceno, mas nós, já estou adiantando aqui, já estamos na discussão com o pessoal aqui para trabalhar com o material do Cretáceo, do material da bacia, da subbacia Alagoas. Tem uma família que está interessada e a gente deve criar um atrativo interessante lá nessa propriedade deles, porque ela é turística, com o material que é encontrado na região. É óbvio que a maior parte vem para o museu, é onde o material realmente tem que ser depositado, porque tem uma salvaguarda garantida, porém é importante que as comunidades da localidade também tenham um tipo de ganho com isso, né? E esse ganho não é a comercialização do fóssil, que isso é um crime vergonhoso, mas é exatamente ter uma alternativa como atrativa. E aí vejam as imagens de Maravilha, com as esculturas que foram feitas lá no município, e do lado direito estou junto à professora doutora Ana Kuklina, pousando na frente da preguiça gigante. A doutora Ana Kuklina é diretora do Museu Darwin, que é o Museu de História Natural de Moscou. Um museu tão importante quanto os museus americanos e os museus europeus, né, do leste europeu. Esse é um museu gigantesco, um dos maiores museus da Rússia, e essa senhora já é diretora lá há mais de 30 anos, e hoje é uma parceira do nosso museu. Inclusive, já nos enviou fósseis lá da Sibéria e de outras coisas, como doação aqui para a universidade. É uma grande parceira, uma mulher de renome e de muita influência nos museus do mundo. Todo mundo já ouviu falar da professora Ana, porque o Museu Darwin é um museu que vem mantendo a assistência técnica nos museus da China, da Espanha, no Canadá e em várias localidades. Né? Então, dá para ver que não é uma mulher qualquer. E é encantada com esse projeto que a gente desenvolve aqui. Jorge. Essa imagem. Jorge, eu sei que tu já está... Como essa região era em Maravilha, no passado, olhem essas imagens da cidade de Maravilha. Dá para ver aqui o prédio
que tem... Esse prédio é de 1922, se eu não me engano, 1924, se eu não me engano. Esse prédio pequenininho que vocês estão vendo aí nos detalhes, e a parte interna dele foi de tudo que vocês imaginarem, foi casa de farinha, Câmara de Vereadores, centro de informática, biblioteca, venda, farmácia, o que vocês imaginarem. E hoje, há 12 anos, ele é o Museu de Paleontologia Otaviano Florentino Ritter, na cidade de Maravilha. Isso foi quando nós começamos os trabalhos, ele fica ao lado da igreja matriz. Isso aí foi o início desse projeto, um projeto que em um ano foi montado. Aqui, na imagem seguinte, na imagem que aparece agora, a parte interna do museu, depois de todas as mudanças que foram feitas dentro da casa, né? Essa casa, eu só quero ressaltar, é a mais antiga da cidade de Maravilha, tá? E aqui tem as imagens, a gente montando o museu para ser inaugurado e que já está lá há 12 anos. Essa é a fachada do museu. Observem aqui como ficou bonito, né? O dente de sabre, ele não está no tamanho real, ele tem mais ou menos 20% a 30% maior do que o normal, justamente para se tornar uma figura imponente e chamar a atenção de quem chega na cidade. Quem chega na cidade é obrigado a passar na frente desse espaço, portanto, ele cria essa imagem impressionante para quem visita o município. É uma estratégia, né? Ele foi um pouco aumentado, mas a intenção era essa mesmo, era criar algo que despertasse a curiosidade das pessoas em visitar o museu. A cidade de Maravilha tem 10 mil habitantes. Isso serve para o Brasil inteiro, tá, minha gente? A cidade de Maravilha tem 10 mil e poucos habitantes. Esse museu, ele já foi visitado por mais de 30 mil pessoas, muito mais de 30 mil. A gente tem os livros de registro, de mais de 30 nacionalidades diferentes. Uma cidade que nem os alagoanos sabiam que existia, apesar do nome lindo que ela tem. Então, é uma ação como essa. Isso foi a paleontologia. Não fui eu, é a paleontologia. Aqui tem as esculturas concluídas, que serviram, né, para esse primeiro momento, quando foi inaugurado. Isso aí é na época da inauguração, lá na cidade, já tem algumas modificações. E aí temos as esculturas concluídas, e tudo em tamanho real. O Toxodon está em tamanho real, o Dedícuros, que é o tatu, está em tamanho real, a preguiça também. E vocês observem essas lixeiras. Essas lixeiras foi uma ideia gerada lá no município, né? As lixeiras, elas têm o fundo removível, o carro de mão é colocado embaixo, é tirado a tampa do fundo dela e o lixo cai no carro de mão. E aí depois é colocado. Então, cada lixeira dessa é temática. Aqui tem a lixeira da preguiça, temos a lixeira de tatu, aqui também aparece a lixeira do dente de sabre. Então, essas lixeiras temáticas, a nossa ideia era expandir isso para toda a região urbana do município e, inclusive, eles gerarem uma fábrica de produção dessas lixeiras para poder gerar renda para a população local, levando isso para outros municípios. Também uma ideia que não acabou, né? Nós queremos manter isso. A área do antigo lixão. Essa área do antigo lixão, o lixão foi desativado e a área ficou destinada para se criar ou recriar um cenário da megafauna, dos mamíferos pleistocênicos, né? Então, essa área era uma área de conflito, uma área de muito conflito, porque eu acredito que vocês conseguem ver na imagem, lá no fundo, uma torre de transmissão da Chesf. Sempre abaixo dessas linhas de transmissão, né, dessas torres, aconteciam queimadas, incêndios muitas vezes naturais, incêndios espontâneos, por conta do acúmulo de material inflamável aí nesse lixão. E isso gerava muito conflito entre a Chesf e o gestor local. Então, o lixão foi desativado e, para não ser reocupado, para não se ocupar essa área em torno dessa parte da linha que passa praticamente dentro do município, na parte urbana do município, a ideia é exatamente, não foi feito ainda, mas é projeto, ou seja, o que foi feito tem atendido, mas não é apenas o que é visto hoje, temos muito mais para fazer pela frente, e eu espero que a população ainda dê voz a isso, porque a ideia surgiu, mas esse não é um trabalho nosso, isso hoje é da população, a população tomou para si, isso hoje pertence ao povo de Maravilha, não pertence a nenhum prefeito, não pertence a nenhum gestor, não pertence a Jorge Luiz, não pertence a ninguém. Isso pertence ao povo de Maravilha.
E cabe a eles lutarem para manter tudo isso, porque a cidade hoje é bem diferente do que era até que essas coisas acontecessem. Aqui temos um açude, uma lagoa lá, que eles chamam Lagoa do Pico, e a ideia é colocar, jardinar o entorno da lagoa e colocar algumas esculturas, né, aí, apesar de ser um mamute, não é um mastodonte, mas é colocar no interior da lagoa algumas figuras, ela tem algumas rochas expostas, e em cima dessas rochas colocar algumas figuras que representariam esse grupo de mamíferos pleistocênicos. E aqui tem a participação de feiras e eventos. A Cidade Maravilha tem participando de feiras e eventos, e as feiras e eventos, que antes eram extremamente simples, essas feiras dos municípios alagoanos, como acontece, eu acho que em quase todo o Nordeste, feira dos municípios de tal localidade, de tal estado, aqui tem a feira dos municípios alagoanos. E nessa feira, Maravilha já se fez presente várias vezes. E, obviamente, que começou com a temática, obviamente, da megafauna, dos mamíferos do Pleistoceno, a partir do momento que isso aconteceu. Então, sempre está divulgando o potencial, né? Maravilha se considera a cidade da paleontologia brasileira. Olha, minha gente, que coisa linda. Eu sei que isso é muita prepotência, é muita arrogância, mas isso é lindo, não vendo por esse lado, mas simplesmente por uma população que tinha uma autoestima muito baixa. E, de repente, eles viram o quanto a região deles, a cidade deles é importante. E isso fez com que eles dissessem que a cidade da paleontologia brasileira. Claro, outros depósitos em outras cidades com potencial muito maior, mas isso é bom, porque pelo menos levanta a moral que é tão importante desse povo. E aí observem que numa dessas feiras, vocês têm as pessoas que recebiam os visitantes já com roupa de paleontólogo, né? Eu nem tenho uma roupa dessa. Eu muitas vezes vou escavar de sandália havaiana, muitas vezes eu estou de camiseta, de uma camisa normal, de bermuda e de sandália havaiana, porque é bem confortável para mim. Outras vezes vou arrumadinho. Mas vejam que coisa linda. O Valdo com as meninas, as monitoras lá do museu, que estavam aqui em Maceió na época do evento, dessa feira que foi realizada aqui. Olha que roupa linda. Um dia ainda vou ter uma roupa dessa. Tá? Mas realmente é bem interessante. E aí tem a Nato Capri. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o nome. Nessa mesa da imagem do meio, tem uma série de sabonetes. São sabonetes feitos com leite de cabra. Sabonetes famosos. Esses sabonetes vendem para tudo que é lugar. O sabonete feito com leite de cabra é magnífico. Elas têm uma cooperativa, e essa cooperativa se chama Nato Capri, é maravilhosa, só por mulheres. Fantástico o trabalho delas. Por que eu estou chamando a atenção? Porque elas fazem sabonete com o formato também dos mamíferos pleistocênicos. São lindos. O problema é que a gente não tem coragem de usar o sabonete, porque o sabonete em formato de tatu, em formato de tigre, em formato de preguiça, os sabonetes são muito bonitos e chega a dar pena de usar, mas são deliciosos, né? E a Nato Capri, além de fazer o sabonete no formato tradicional e outros formatos, também faz com os mamíferos do Pleistoceno. Vejam que valorização e que reconhecimento do lugar em que eles vivem. A temática lá é trabalhada muito na literatura de cordel, né? Aqui a gente trabalha muito o cordel. Esse senhor que aparece na imagem criou o cordel, chamado Passado de Maravilha, e é uma das formas de divulgação do que nós fazemos lá. Então, toda a história de Maravilha, com relação ao seu passado fóssil, é narrado em cordel. E aí, seu Expedito, que foi um professor, ele ensina a jovens e adultos, ele é da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, e aí a gente entrega a ele os textos com o maior rigor possível, do ponto de vista da informação técnica, e ele transforma o texto em cordel. E esses cordéis que ele cria são maravilhosos. E a forma de divulgar Maravilha é exatamente com esse cordel, o passado de Maravilha, né? Que é muito bonito, é arrepiante. E aí, tudo isso, minha gente, olhem o poder da paleontologia. Tudo isso vem gerando, já estou concluindo, a criação da área de proteção ambiental Serra da Caiçara. Nessa imagem aqui, em que a setinha está deslizando sobre o relevo, essa é a famosa Serra da Caiçara, a terceira serra mais alta do estado de Alagoas, com 824 metros em relação ao nível do mar, no seu ponto mais alto. Então, essa Serra da Caiçara, ela é um ícone na região. De todos os lugares que você está transitando por aí, nos municípios vizinhos, você consegue ver a Serra da Caiçara. Então, ela seria... Isso aqui já é uma imagem
produzida pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, pela equipe do Instituto do Meio Ambiente de Cartografia. Eles fizeram todo o estudo, eu contribuí na área de paleonto, dei os meus pitacos na área de arqueologia e um pouco na área da biodiversidade. Mas a equipe deles, que é uma equipe muito competente, fez todo o projeto. A imagem seguinte já mostra a poligonal, onde é a APA Serra da Caiçara, que abrange 5 municípios do estado de Alagoas. A maior unidade de conservação do estado de Alagoas, a nível estadual. Na verdade, de todas, porque ela é maior, inclusive, que a APA Costa dos Corais, que pega só um trecho de Alagoas, o restante está em Pernambuco. E aí seria a maior unidade de conservação de Alagoas. Tudo isso graças, inicialmente, à paleontologia. Óbvio, tem sítios arqueológicos, tem um bioma de caatinga fantástico, tem brejo de altitude no topo da serra, com uma biodiversidade diferenciada do que está embaixo, né, características dos brejos, uma área de uma importância do ponto de vista da biodiversidade contemporânea muito grande. Porém, a paleontologia que trouxe tudo isso. Óbvio, não vamos esquecer o homem. A cultura do homem local também é algo inesquecível. Tem quilombolas aí, tem aldeamento, né? Então, é uma área que tem um potencial muito grande. A minha preocupação não é a criação, que já agora só falta o governador assinar, mas já passou por todas as instâncias. A minha grande preocupação é manter as unidades de conservação, porque criar, por mais difícil que pareça, e que é realmente difícil, não é o grande quê. O problema é o manter, o plano de manejo e por aí vai. Né? Aqui mais uma imagem da APA, já vou adiantar, e na parte final da nossa apresentação. Vejam que isso me interessa muito. Eu sou um paleontólogo que adoro figurinhas. E as figurinhas que mais me chamam a atenção são as famosas figuras rupestres. Eu vivo em todos os lugares em que eu estou trabalhando, sempre buscando ver onde tem grafismo, onde tem essas pinturas, onde tem esses registros feitos por paleoíndios. Porque para mim é importante. Não que eu seja arqueólogo ou que eu vá virar arqueólogo, não mesmo. Eu sou um paleontólogo e estou muito satisfeito com isso. Porém, o sítio arqueológico, ele é um registro de uma ocupação. E o homem tende a registrar aquilo que vê. A professora Niede, lá na Serra da Capivara, né, tem uma cena de uma pessoa segurando um rabo de um tatu, que ela atribui, o professor Claude, né, que já faleceu, atribui a um gliptodontídeo. Eu, particularmente, acho que não seria, mas é uma opinião pessoal. Eu acho muito mais um canastra do que talvez um gliptodontídeo. Não importa. Existem outras pinturas no Brasil, outros desenhos rupestres no Brasil, que as pessoas também tentam associar aos mamíferos do Pleistoceno. Minha gente, é aqui um comentário. Eu encontro nos registros de pinturas lagartixas, calangos, vamos usar a expressão nossa, nordestina, calangos, encontro aves pernaltas, né, as aves aquáticas, peixes, tartaruga, jabutis, cágados, encontramos jacarés, encontramos onça, né, em Buíque, Pernambuco, tem uma figura de uma onça que é magnífica, e por aí vai. Encontramos cobras, encontramos esses representantes. Minha gente, a gente tende a retratar e a representar aquilo que nos chama a atenção. Como é que não está nessas figuras representando os grandes animais da megafauna? Isso me deixa muito angustiado em não conseguir ver esses registros, porque na África, na Austrália, em vários continentes, o pessoal tem registrado esses animais nas rochas. As grandes girafas, os elefantes e por aí vai. Aqui no Nordeste a gente não tem isso. Então, isso me chama a atenção, apesar de que aqui em Alagoas temos essa pintura que, para mim, é a cara de um xenorhinotério. Né? Me desculpem se eu estou viajando, mas olha que coisa linda. Eu não consigo ver um cervídeo nessa imagem, porque eu sei das imagens de cervídeos representadas pelos nossos antepassados aqui do Nordeste. É muito clássica, imagens de cervídeo. Essa é bem diferente. E não é apenas essa imagem. Aí é representada uma cena em que tem 3 animais todos os 3 têm essa cabeça com essa probóscide alongada, um focinho alongado. Olha como parece um xenorhinotério. É apenas uma viagem para provocá-los, tá? Para depois vocês me chamarem de sonhador ou de que estou viajando. Mas, para mim, isso tem muito mais a ver com esse bicho do que necessariamente com um cervídeo. Obviamente que quem desenhou é que sabe realmente o que quis retratar.
E aí, para terminarmos, uma homenagem a uma das pessoas que mais me incentivaram e que foi uma referência para mim pelo conhecimento local, pelo conhecimento que eu, como paleontólogo, chegando para começar os trabalhos no sertão, pouco entendia do que nós chamamos de tanque. Essa é uma pessoa que me ensinou o que é um tanque, que me ensinou onde encontrar tanques com grandes possibilidades de ter fóssil no interior, me apontava um que não tinha e me apontava um que possivelmente tinha. E nós escavávamos os dois, e ele raramente errou. Ele sabia exatamente onde esse material estava, sem entender dos mapas hidrológicos, dos mapas de drenagem, sem nada, mas por uma experiência de décadas. Então, seu Edelmo, né, foi a pessoa que me recebeu com a família, me tornei filho dessa família. Hoje eu presto uma homenagem imensa a ele, porque ele faleceu o ano passado. Foi uma perda muito grande para mim, foi uma perda muito grande para a família dele, sem dúvida nenhuma, foi uma perda muito grande para a cidade de Maravilha. E seu Edelmo sempre foi uma das grandes expressões como parceiro. Nós passávamos a noite inteira conversando. Depois de um dia de escavação, que as escavações lá nossa iam até a noite, usávamos iluminação com luz artificial, e trabalhávamos até às 7 da noite, e depois que a gente tomava um banho e comia, eu ia até 3 horas da manhã, conversando com ele, no céu estrelado do sertão, sobre tudo, sobre histórias de assombração, sobre os zambas, e é a pessoa que me apresentou o nome Zamba. Então, para mim, é uma figura que jamais será esquecida, é ele que representa aquilo que eu aprendi como conhecimento local, né, e que um dia as pessoas nos deixam, como nós vamos também deixar as pessoas, mas ele nos deixou no ano passado e que foi uma grande perda, mas a memória dele jamais vai ser esquecida, né? E aqui estão os verdadeiros Zamba ou Zambos das Alagoas, né? Edelmo e Jorge Luiz, dois bichos da megafauna, né? Nessa imagem aqui, que é essa projeção seguinte. E, finalmente, acabo aqui com a imagem do Museu de História Natural. Agradeço, peço perdão por um tempo tão prolongado da atenção de vocês. Acho que quase 1h30 de conversa. Mas estou aqui aberto a perguntas, abertos a algum comentário, às críticas, às sugestões, né? A palavra mais importante em tudo isso, parceria, né? Ter e fazer parceiros. Isso é que é muito importante. A pandemia está nos mostrando isso, né? Essa época está nos mostrando que é muito mais importante as outras pessoas do que nós imaginávamos, mesmo com o isolamento. Obrigado. Obrigado, Jorge. Foi realmente uma explanação, uma palestra magnífica, né? Que a gente fica aqui como disse o nosso colega Mário Dantas, a gente fica de queixo caído de ver esse trabalho magnífico que tu tens feito aí, né, com os teus alunos e colegas. Realmente é muito bom mesmo. Parabéns. Eu, pelo menos, adorei e acho que a galera que está assistindo aí também. Eu espero ter atendido. Eu espero ter atendido aquilo que é a proposta, né? É óbvio que eu sei que depois virão trabalhos específicos sobre temas como a tafonomia, sobre a sistemática, sobre paleoecologia, que vai ser um segundo ciclo. Mas agora era primeiro mostrar para Alagoas essa pequena desconhecida do Brasil no que a gente vem fazendo com a paleonta. Exatamente. Com essa ideia inicial, vamos dizer, da gente criar esse canal virtual, né, que é fazer a divulgação do entorno do Nordeste todo, né, e depois a gente começar a partir para questões mais específicas mesmo. Né? Então, eu acho que hoje foi plenamente atingido. e aí sempre tem uma novidadezinha, né? Eu já mais ou menos conheço, mas eu vi aí que sempre tem novidades, né? E coisas realmente incríveis, né? Ficaram o pessoal elogiando aqui algumas questões, né? Teve um aluno que foi o Antônio Pedro, perguntou sobre aquele filhote de preguiça que foi encontrado.
se por acaso já existe algum estudo, né? Ou se pretende fazer algum estudo. Boa pergunta, Antônio. O que acontece? Eu estou com o professor Cartelli, há uns 2 ou 3 anos atrás, e a gente estava conversando sobre filhotes de preguiça. No Brasil, se eu não me engano, são 3 filhotes, né? E os 2 outros filhotes encontrados, eles não estão associados a um adulto. Esse foi o único que foi encontrado associado a um adulto, seja em que condição for. Ou estava junto, ao lado, ou estava sendo carregado pelo adulto, ou estava no interior desse adulto. Então, esse é o único que a gente tem o adulto e o filhote juntos, e não próximos um do outro, talvez na mesma caverna, ou talvez no mesmo depósito de tanque. Não, eles foram encontrados intrinsecamente ligados. E isso chama atenção por quê? Porque não tinha outros fósseis. Os fósseis de mastodonte que apareceram nesse depósito estavam separados. Fósseis que apareceram nesse depósito não estavam junto desses dois, eles eram os únicos que estavam unidos e praticamente articulados. Então, isso é um diferencial. Mas, respondendo, IUME começou esse trabalho, IUME já fez um relato, mas a gente pretende explorar muito mais esse achado, entendeu? Então, tem coisa ainda para fazer com ele. Mas IUME já deu a partida, sim, que é uma ótima, excepcional profissional, né? Muito competente, muito inteligente, uma pessoa que tem uma admiração imensa por ela e que está aí na UFPE, né? Um ganho maravilhoso para a Federal de Pernambuco, né? Foi orientada do Edson. Exato, foi uma das grandes revelações aí de Alagoas, né? Chegou lá, foi no mestrado, doutorado, e hoje é uma pesquisadora, né? Servidora da UFPE, e a gente tem muito orgulho dela. Né? Sim, eu vi, Jorge, o pessoal está, né, elogiando muito a live. Vi que a gente tem também a presença de professores aqui, o professor Márcio Mendes da Federal do Ceará também participando, né? E acho que foi plenamente atingido essa nossa estreia, esses objetivos dessa nossa estreia, né? E abrimos com uma chave de ouro com a tua apresentação, né? E eu gostaria agora que tu cumprimentasse o pessoal aí com as palavras finais, né? Que a gente já vai fazer o lançamento dessa primeira live. Perfeito. Mais uma vez, Edson, assim, um amigo, né? Você é um grande amigo. Muito obrigado pelo convite. A professora Alcina também, né, que eu sei que está envolvida, e todo o grupo do Paleolab, são amigos. Mas eu sei que também existem os outros paleontólogos amigos pelo país, e principalmente aqui no Nordeste. Em cada estado do Nordeste, tem paleontólogos que fazem parte desse círculo de amizade, desse grupo de pessoas que a gente tem um carinho, uma estima muito alta. E outros que a gente vai conseguindo manter laços e iniciando novos laços ao longo do tempo. Isso faz parte, né, da vida de todos nós. Então, para mim, na verdade, foi uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com todo mundo, poder falar um pouco da paleontologia alagoana. Tem muito mais, aquilo que já falo muito, né, todo mundo já sabe disso. E falo com muito orgulho e quero muito divulgar essa paleontologia alagoana, não pelo meu trabalho, porque meu trabalho não é só. Meu trabalho, ele depende muito do trabalho das outras pessoas. Eu dependo das comunidades locais, depende muito dos meninos, dos alunos que passaram por mim, que vão continuar chegando e saindo, os que se formam e passam a ser colegas, deixam de ser alunos e passam a ser colegas. Então, não é um trabalho único, né? Tem a professora Ana Paula, que é minha esposa, que também é uma grande parceira em todos os trabalhos, já que ela sempre está junto com as atividades. Então, a gente ri e sofre junto, né? Porque a paleontologia tem dessas coisas. Mas, claro que é uma satisfação muito grande. E, para mim, a alegria é mostrar que a paleontologia também existe em Alagoas. Existe muito material, existe muito trabalho que a gente está fazendo. É óbvio que a gente hoje tem dificuldades por conta de gestões, né? Na universidade, quem é da universidade que está aqui presente, e quem já passou pela universidade sabe disso, assumir cargos de gestão tiram muito da atividade da gente, muito do tempo da gente. E muitos desses cargos de gestão são complexos. Para vocês terem ideia, eu estou há 5 anos na direção do Museu de História Natural, fazendo ou tentando fazer com que ele seja um bom conhecido, e o Museu de História Natural não tem dotação orçamentária. É um prédio gigantesco. O museu é um prédio que vocês não têm ideia, é o maior prédio da universidade, tirando o campus.
O campus é um terreno, mas eu estou falando de prédio, é um prédio gigantesco, com várias segmentações, é tudo Museu de História Natural, e nós não temos dotação orçamentária. Então, imagina o que é gerenciar, o que é administrar isso. Tem que estabelecer parceria, tem que correr atrás de um, atrás de outro, chorar no cantinho aqui, chorar um pouquinho ali. Então, isso tira muito do tempo da gente. Não tem como trabalhar se não for estabelecendo essas parcerias e contando com o apoio dos alunos, dos ex-alunos e dos parceiros. Então, a minha grande satisfação foi exatamente essa, por demonstrar um pouquinho do que existe, do que está sendo feito aqui em Alagoas. Estou à disposição, tem muito mais coisa que pode ser vista ou contada, muito mais parceria que pode ser estabelecida, estamos abertos a parcerias, e é só entrar em contato. Meu contato apareceu aí no fim, o Edson tem meu contato, todo mundo tem meu contato, é muito fácil, e aí entra em contato que a gente pode ir conversando sim, porque a paleontologia se faz com muito mais, né, pessoas. Eu agradeço, Edson, mais uma vez, agradeço a paciência e o carinho de vocês por terem acompanhado. E faço uma súplica aqui, acompanhem todas as lives que vão ser, as entrevistas e palestras desse ciclo sobre o Nordeste, que vão ser divulgadas e mostradas, apresentadas pelo Paleolab. Por quê, minha gente? Vejam o Nordeste, o quanto o Nordeste é importante, o quanto o Nordeste tem para dar e para mostrar. Não só do ponto de vista natural, passado e presente, mas do seu povo, de gente competente, gente que é nordestina e muito competente, gente que veio de fora e que hoje está no Nordeste como uma segunda casa, que também é extremamente competente. Essa é uma região de pessoas trabalhadoras, lutadoras, sérias, comprometidas. Um lugar que tem bons cientistas, que tem uma pessoa muito voltada a fazer com ética, profissionalismo, né, e consciência a divulgação e o seu trabalho. Então, insistam, temos mais 8 estados, né? São 9 estados no Nordeste, esse foi o primeiro, temos mais 8 pela frente, assistam todas essas lives, porque a gente vai conhecer um pouco mais do que é o Nordeste brasileiro, seus pesquisadores e o seu potencial paleontológico. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E com essas palavras, né, a gente vai fechando, então, essa primeira live com uma chave de ouro, né? Agradecendo mais uma vez ao professor Jorge Luiz Lopes da Silva, né, da UFAL, e já prometendo para a próxima segunda-feira, né, um novo tema, um novo estado, né? Vamos ver se a gente segue uma ordem aí, né, alfabética, né? E tudo vai depender, obviamente, da gente conseguir os especialistas, né, para falar. Mas vem coisa boa também aí, né? Eu acho que cada estado do Nordeste é uma coisa, assim, impressionante, né? Brasil, se tem uma região no Brasil que é interessante do ponto de vista das geociências, é a região do Nordeste, não há a menor dúvida. Eu agradeço, né? E a gente, então, vai encerrando essa primeira transmissão, né, do nosso novo canal, o Paleolab Virtual. Obrigado, então, gente. E até a próxima. Parabéns para vocês.